Diretoria do Goiás já tem encaminhamento com 5 jogadores para a sequência da temporada. Esses 5 já estão acertados. Além de mais 3 de negociações, quero trazer os detalhes a respeito de cada um deles, quais que estão mais próximos, outras difíceis, mas que sem sombra de dúvidas ajudaria bastante dentro do elenco para o segundo semestre, outras posições que deverão ser procuradas e avaliação desses que já estão dentro do elenco, já treinando com bola, os reforços na ponta esquerda, também em relação aos meio-campistas, onde eu vejo principalmente com o Luiz Oyama e o Meritão como boas contratações, e no enredo geral, como o Goiás pode melhorar o seu elenco, para ter uma expectativa para o torcedor de escapar do rebaixamento. Só antes de começarmos o nosso vídeo hoje, e também, obviamente, buscar algo a mais na Copa Sul-Americana. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final também os outros vídeos que gravamos nesse começo de semana. Tem um zagueiro do Arouca procurado pelo Goiás, tem também o vídeo da análise do sorteio da Copa Sul-Americana. Vou deixar esses dois vídeos na tela final pra gente, fechado? O apoiador aqui do canal é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar no jogo do Goiás contra o Santos nesse próximo domingo, 11 horas da manhã, na Arena Barueri. Uma vitória do Goiás fora de casa pagando 3,70, ótima cotação a cada real apostado, um empate nesse jogo 2,70 e uma vitória do Santos em casa 1,80. Além disso, teremos outros bons jogos ainda no sabadão, como Atlético Mineiro e Corinthians, uma vitória do Galo em casa pagando 1,47, um empate 3,01, Palmeiras e Flamengo com uma vitória do Palmeiras em casa 2,03, Fluminense Internacional, uma vitória do Fluminense em casa 1,71 e toda a sequência da rodada no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A, na Série B, os jogos do Goiás, na Copa Sul-Americana, você pode palpitar na Sorte GoBet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tanto do WhatsApp quanto também do site, do nosso apoiador de longa data aqui do YouTube do Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses jogadores que já estão acertados com a diretoria do Goiás, visando o segundo semestre. Vale lembrar que agora, a janela de transferências reabriu neste último dia 3 de julho e fica aberta até o dia 2 de agosto, a CBF dando 30 dias para os clubes do futebol brasileiro reforçarem o seu elenco. Vou deixar aqui um print lá do Twitter do Mário Ramos, muito obrigado a ele. Ele ilustra ali todos os jogadores que já estão acertados com o Goiás e outras negociações. Quero trazer mais detalhes também dos jogadores que já estão treinando com bola, tanto o Anderson Oliveira, o ponta direita, a ponta esquerda que veio do Portimonense, o Luiz Oyama, meia ex-Botafogo, e o João Magno, centroavante que foi artilheiro lá no futebol de Luxemburgo. Esses três já estão treinando, a tendência é que inclusive já estejam no bid da CBF para o jogo contra o Santos no próximo final de semana. Os outros que já estão contratados e que vão chegar em Goiânia no decorrer dessa semana, tanto o volante Igor Meritão, quanto também o ponta esquerda, o Alano, que vem do Santa Clara de Portugal. O Alano deve chegar no máximo até nesta próxima quinta, sexta-feira, e o Meritão no máximo até o domingo ou segunda-feira, já chegando em Goiânia também para realizar esse contrato. A tendência é que para o próximo jogo do Goiás contra o Atlético Mineiro, partida dentro de casa no Campeonato Brasileiro, eles estejam inscritos. Ainda não vi certinho sobre como funciona a inscrição na Copa Sul-Americana, mas o Goiás poderá sim, dos seus reforços, tem um limite, se eu não estiver enganado agora são 5, 6 contratações, mas poderá inscrever boa parte dos seus jogadores também na competição internacional. E em outros em negociação, o Mário Ramos colocou tanto o Washington Corozo, aquele ponto esquerdo equatoriano do Sporting Cristal, onde de fato o Goiás tem conversas encaminhadas com o atleta. Na última sexta-feira houve essa decisão entre o Emelec e o Goiás. O jogador quer atuar no futebol brasileiro. Hoje existe uma dúvida do jogador entre o Goiás e o São Lourenço, mas o São Lourenço também tem outras negociações mais caras envolvidas, então pode ser que dê bom aí para o Goiás. E o Miller Bolanhos, essa informação, que segundo a imprensa equatoriana, o jogador também quer defender uma equipe no futebol brasileiro, vejo ela como mais difícil. E acrescentando ainda um outro nome, é o zagueiro o João Basso. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final. Ele que pertence ao Arouca, de Portugal, e o Basso ele também interessa ao Goiás. Eu não sei te cravar aqui se tem negociação, se já tem proposta ou não, mas a pedida foi considerada um pouco alta pela diretoria do Goiás. Como a gente não viu basicamente quase que nenhum nome de zagueiro, tirando o Ícaro do Remo, onde o Goiás também fez uma consulta, até topava pagar uma multa rescisória, mas o clube paraense acabou recusando de última hora. O Goiás, a tendência é que busque sim mais um zagueiro, talvez uma possibilidade de mercado, mas seria um ótimo nome também, o João Basso, zagueirão do Arouca. Então basicamente essa atualização no mercado da bola esmeraldino, muito pouco para quem precisa de contratações pontuais, para escapar do rebaixamento. Eu tinha uma expectativa muito maior em relação a esses nomes, É óbvio, pode chegar outras contratações, até que sim, porque segundo informações
do André Rodrigues, lá da Rádio Band News, o Goiás ele contrataria até 7 reforços, se a gente for dentro dessa linha. Anderson Oliveira, Oyama, João Magno, 3. Meritão e Alano, 5 os contratados. Mais 2 em negociações, o Corozo e o Bolanhos, já são 7. Mais o João Basso ou o Ícaro, né, por exemplo, que foram os zagueiros especulados nesse momento. A tendência é que o Goiás traga mais um zagueiro, de preferência pelo lado esquerdo do campo, para a sequência do ano. Então seria um total 8 jogadores. Ainda assim, uma falta, por exemplo, de um camisa 10, se o Miller Bolanhos chegar, pode ser essa solução. De um outro ponta experiente, o Goiás aposta em 2 jogadores, tanto o Anderson Oliveira quanto o Alano. O Alano é mais experiente e tem uma rodagem maior, até mesmo aqui no futebol brasileiro, mas não dá para cravar que ele vai chegar e resolver. Ele resolve um problema, que é um jogador que tem a condições de jogar os 90 minutos, diferentemente do Apodi, mas que tem a velocidade, a explosão, algo que o Goiás não conta, né, dentro do seu elenco desde a temporada passada, desde quando saiu o Aleph Manga, o Goiás não tem aquele ponta velocista, no máximo o Apodi para quebrar o galho ali em 15, 30 minutos no máximo, estourando, né, um primeiro tempo. Então acho que o Goiás peca nisso de novo. Poderia trazer um jogador pelas beiradas com maior carimbo, né, para uma Série A de Brasileirão. Além disso, um centroavante, acho que o João Magno também. Tanto o Anderson Oliveira quanto o João Magno, para mim, são apostas completas. Nunca jogaram a Série A, não tem números assim relevantes em uma liga importante. É óbvio, o Anderson Oliveira é jovem, até que jogou bem lá no Portimonense, mas no geral, não dá pra gente colocar essa expectativa toda de uma titularidade. Pode ser que chegue e dê certo, ótimo, estamos torcendo para isso, mas é uma aposta nesse momento, assim como o centroavante, né, o João Magno, que chegou com uma grande moral, enfim, foram 16 gols, né, lá no futebol de Luxemburgo, 16 gols e 11 assistências em 32 jogos, mas é uma aposta. E o Goiás deveria trazer pelo menos um outro centroavante, já que a fase do Matheus Peixoto é muito ruim, até que o Armando Evangelista pense em utilizar ali um falso 9, mas na minha avaliação, um outro camisa 9, para pelo menos brigar, colocar ali uma dúvida na cabeça do treinador, do próprio Matheus Peixoto também, acho que seria algo bastante útil, e mais um zagueiro, até porque o Goiás tem uma das piores defesas, né, dessa Série A do Campeonato Brasileiro, com a média de basicamente 2 gols sofridos por jogo. Então acho que fica decepcionante. Em relação ao centroavante de reserva, gostei dos volantes, acho que o Goiás conta até com nomes bons demais para uma realidade do Goiás, né, com um poder financeiro menor na primeira divisão. Gostei do Meritão, gostei também do Luiz Oyama. Na ponta fica devendo, porque na minha avaliação o Alano poderia ser um bom reserva, o Anderson Oliveira é uma aposta, então ficou faltando esse nome de maior calibre. Se o Washington Corozo chegar, beleza, não tem experiência em Série A, mas os seus números são mais relevantes do que, por exemplo, os outros já contratados. Pode dar certo, assim como o Miller Bolanhos, na minha avaliação, o Goiás precisando ainda de um outro camisa 10, ele pode fazer também essa função como um segundo atacante, resolveria. A questão é que essas negociações são mais difíceis e a diretoria do Goiás não está muito afim de ir de novo, né? Mais uma janela de transferências, onde promete fundo no mercado, buscar jogadores mais caros e até agora nenhum pagamento, né? O Goiás não pagou nem 200 mil, 300 mil para trazer jogadores. Eu acho que isso para uma Série A é basicamente quase que insustentável, né? Para o longo prazo. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido para você dar uma ducha rápida no seu veículo nesse final de semana a partir de R$11. Isso mesmo, para veículos de pequeno porte, você encontra o Brasil Lava Rápido espalhados por 5 unidades em Goiânia e também em Aparecida, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, no Jardim América e também no setor leste Vila Nova. Outros serviços personalizados, além da ducha rápida, né, como eu falei, a partir de R$11, você encontra, por exemplo, o polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado, banco de couro e muito mais com o nosso apoiador aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você encontra tanto do Instagram quanto também do site. Lá você pode chamar no WhatsApp, tirar ali alguma dúvida em relação a preço, horário e tudo mais. As localizações certinhas também você encontra tanto no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também do Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Então, pelo saldo geral, eu vou considerar, por exemplo, que o Goiás não contratou nem o Miller Bolanhos, nem o Washington Corozo, até porque eles não estão acertados com a diretoria alviverde. Dentro dos outros contratados, acho que acerta em relação aos meio-campistas, mas, no geral, fica devendo bastante e não cria uma expectativa para o torcedor de que algo vai mudar para o segundo semestre, até porque, de novo, são apenas apostas. Se o Bolanhos, os dois equatorianos, chegarem no Goiás, aí acho que o cenário muda. São jogadores espetaculares? Não, mas já tem um currículo um pouco melhor. Se contrata esses dois e mais um zagueiro experiente, por exemplo, o João Basso, não experiente, né, mas com um nível melhor, algo para elevar esse nível técnico da zaga do Goiás, aí sim, essas 3 boas contratações de um ponta,
um meio campista, o Bolanhos pode fazer um segundo atacante e mais um zagueiro, aí eu acho que começa a ficar legal, já com as outras contratações, obviamente dentro da realidade do Goiás. Mas se parar nesses daí e ao invés do Corozo ou até mesmo do Bolanhos você trazer apenas outras apostas, aí acho que fica devendo demais para um Goiás que nesse momento, principalmente nos dois aspectos, né, tanto na parte ofensiva, tem os piores nomes de atacantes, né, na Série A do Brasileirão, não só de nomes, mas na prática também, o que é o mais importante, e na defesa, mesmo tendo jogadores aceitáveis, o Goiás não vem conseguindo passar partidas em branco. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários a respeito desse assunto. Só para passar aqui rapidinho sobre os jogadores em relação aos seus contratos. O Luiz Oyama, ele chega por empréstimo do Botafogo até dezembro de 2023, o Goiás irá pagar aí apenas o seu salário. O João Magno eu não consegui confirmar, a tendência é que como ele é uma aposta, ele assina até dezembro de 2024 com o Goiás. O Verdão vem seguindo basicamente essa linha de raciocínio, né? Jogadores que chegam com um contrato um pouco mais curto, até porque se ele se destacar, ele não perde, o Goiás não perde o jogador de graça no final do ano. E se não for uma coisa assim, uau, extraordinário para continuar para o ano que vem, ao menos o salário é um pouco mais baixo. Da mesma forma, o Anderson Oliveira, o próprio Edminho, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldino, já havia garantido isso, né? Chega mais como uma aposta para a temporada de 2024. Ele que tem bastante velocidade, 24 anos de idade, estava nos últimos 4 anos, né, no Portimonense, na primeira divisão portuguesa. O Igor Militão, uma ótima contratação também, 29 anos de idade, ele chega por um empréstimo do Pumas até dezembro de 2024. Gostei dessa contratação. Pode ser que ainda não temos os detalhes completos, mas possivelmente o Goiás, pelo menos uma pequena compensação financeira, fez lá ao Pumas do México, jogador que estava bastante valorizado no mercado da bola. O Alano também acabou o seu contrato no Santa Clara, ele assina um contrato com o Goiás até dezembro de 2024, dividindo também os direitos econômicos, né? A tendência é que o Goiás fique com um percentual maior, mas o Alano fechando até dezembro dessa atual temporada de 2024. Sobre os outros jogadores da próxima temporada, né? Dos outros jogadores, a gente ainda não tem como confirmar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acha que é suficiente, se não é, como eu falei, se os dois equatorianos chegarem, dá para dizer que o Goiás fez uma janela dos dois equatorianos, mais um zagueiro, né? Um zagueiro que não seja uma aposta. Dá para dizer que foi uma janela dentro da realidade do Goiás e da expectativa do torcedor que cada ano, né, que passa fica mais descrente dessa diretoria. Eu acho que seria uma nota 7. Se eles não chegarem, ou se chegarem outros nomes apostas, como um Alano, um Ícaro, zagueiro do Remo, aí eu colocaria naquela 5,5, 6, porque bons nomes para o meio de campo. Mas da ponta, o Anderson Oliveira, o Alano, poderiam ser bons reservas. Assim como o Vinícius poderia ser um bom reserva, o Diego Gonçalves, o Alisson, mas infelizmente no Goiás, esses caras têm que ser os titulares. E se você pegar todos os salários deles, né, dariam para pagar um bom jogador. Enfim, não pensa assim a diretoria fazer o quê, né? Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de conferir o nosso apoiador do canal. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição. E também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!